E aí, meus queridos, estamos de volta para mais uma aula e agora é a revisão da aula 22.1. Então, logo nós estamos na aula 22.2. Professor, nós vamos revisar, então eu peço encarecidamente para todos vocês, meus queridos estudantes, abram o caderno e já vai anotando aí as dicas que eu estou falando nessa revisão, para daqui a pouco a gente realizar as atividades. De olho lá na tela, meus queridos. 22.2. Então, qual é a revisão, professor? Revisão, pessoal, é referente à aula de suinocultura parte 2. O que nós vimos, professor, na suinocultura parte 2? Olha só, manejo, alimentação, terminação, saúde sanitária, né? A sanidade animal, o ambiente, doença e também áreas, como projeções de áreas. Então vamos parte por parte? Vamos. Aqui eu vou mostrar uma coisa para vocês. Vamos subir aqui rapidinho. Primeiramente, como a gente estava falando da porção, é a creche. Lembra lá da creche, galerinha? Que nós falamos entre 21 dias e 28º dia. É a idade com que a gente faz a transferência dos animais para a creche, que ocorre o desmame, ok? E sempre temos que focar o quê, professor? Essa fase nós temos que focar o processo de retirada da alimentação líquida para a alimentação sólida. E evitar o que, professor? Principalmente nós temos que evitar com que ocorra um processo de diarreia nesses filhotes. E também é importante fazer a homogeneização da cria, né? Pegar e homogeneizar, colocar nas baias os animais que têm o mesmo desenvolvimento, tamanho, perfeito? E aqui, ó, nós estamos mostrando para vocês na nossa tela como é que são essas baias já da creche, que é a idade jovem adulta, que ainda não está indo para terminação, gente. Jovem adulto, terminação é só engorda. E como seria o manejo da terminação, professor, que nós vimos na aula passada? Primeira coisa, né? Crescimento e terminação, que inicia-se lá na 63º dia de vida, 60º, não 70º, né? 70º. Lá pelos 63 dias já do desenvolvimento, a gente vai saindo da creche para o processo de terminação. O que temos que enfatizar? A higienização do setor de terminação para receber, né, o lote. E também outra coisa, né, professor? Agentes estressores. O que nós falamos de agentes estressores? Ambiente, temperatura, umidade, higienização do ambiente por causa do patógeno, o espaço que cada animal vai ocupar nas baias, mudanças da dieta e movimentação desses animais. Aí, pessoal, tá? Coloque aí, assinala aí. São alguns fatores que devemos evitar para causar o quê? O estresse nesse animal durante o processo de transferência para terminação. E finalizando, nós estamos falando também de algumas doenças, as principais doenças lá, que é a pleuropneumonia suína, falamos da diarreias, né? Tem que tomar muito cuidado com processos diarreicos e também posição das instalações. A posição sempre de leste-oeste para evitar que ocorra a incidência solar, que pode prejudicar a ração, processo de fermentação e ventilação e iluminação dentro do que a gente chama de galpão. Para isso é utilizado também quebra-ventos, não é isso? Com auxílio de quê, professor? De árvores plantadas próximos aos galpões. Galerinha, com isso nós estamos aqui, ó, finalizando então a nossa aula sobre manejo e terminação de suinocultura parte 2. Volta aqui pro tio. Agora vocês vão ficar aí, ó, com as atividades, mas daqui a pouco o tio volta para fazer aquelas correções e também uma revisão sobre o assunto. Daqui a pouco eu volto. Tchau, aguardo vocês. Muito bem, olha só como passou rápido. É mesmo, professor? Foi rapidinho aí, galerinha. Agora nós voltamos para a correção das atividades. É a hora de corrigirmos as atividades e também eu vou salientar que é um momento que a gente aproveita para não só corrigir,
mas sanar algumas dúvidas que possam ter ficado durante o desenvolvimento da atividade. Que a gente só sabe se a gente tem dúvida quando a gente começa a exercitar, então. Galerinha, sempre vou frisar isso, não se preocupem. Questões abertas, hein, professor? Tem que estar idêntico com o que está escrito? Não, meus queridos, não precisa ficar idêntico, mas sempre tem que contemplar a pergunta. Então, eu sempre vou estar sublinhando, né? Ou então eu vou estar sempre assinalando alguma palavra, algum termo que é necessário, que tem que contemplar, que tem que aparecer. Professor, não coloquei o termo, mas eu coloquei o significado desse termo. Perfeito, contemplou do mesmo jeito. Aí, quando eu estiver explicando a resposta, o gabarito, eu sempre vou deixar lá o slide na questão para dar tempo de vocês acompanharem, porque muitas palavras, eu estou falando uma palavra, você pode ter escrito de outra forma, para a gente poder explicar direitinho. Questões fechadas, prof. Se tiver questões fechadas, aí são alternativas. Pode estar correto a alternativa A, B, C, D, E. E aí o tio volta no slide para explicar por que aquela alternativa. Qualquer dúvida, levanta a mão, manda aí para o professor presencial, ele manda a dúvida para a gente e a gente retorna, o bate-bola aqui, a resposta, a necessidade de que tenha que contemplar qualquer dúvida que vocês têm. Então, sempre estamos atentos aí à devolutiva de vocês, tá bom? Vamos começar, galerinha? Presta atenção, dá uma olhada na tela. Olha aí, ó, atividades de sala. Então, vamos lá para o processo de tirar dúvidas, resolução das atividades de sala. Questão número 1. O manejo alimentar que compreende o desmame é uma fase crítica. Esse processo é realizado a mudança dos animais para a creche, que ocorre quando, professor? Ocorre aí, ó, pessoal, entre o 21º e o 28º dia. Escreva por que é feito com esta idade. Galerinha aqui pro tio, deixa eu só lembrar uma coisa para vocês. Lembrando que na suinocultura, todo o procedimento de manejo, a gente percebeu que nas aulas sempre está contabilizando datas, né? Primeiro dia, até o 10º dia, 15º dia, aí do 28º até o 32º dia. Esses dias, eles estão correlacionados, só para a gente fazer uma contextualização, antes de olhar a resposta. Esses dias estão correlacionados com fases do desenvolvimento do animal. E que em determinada fase, ele já está apto a passar por um processo que pode causar estresse. Então, ele tem que... Exemplo. Quando ele está com a mãezinha dele, na maternidade, a gente chama setor de maternidade, ele está tomando o quê desde o início? O colostro, o leite, e depois a gente começa a fazer a introdução de uma ração. Isso tudo para quê, professor? Não só para o desenvolvimento homogêneo da ninhada, toda vez que eu falar ninhada, eu estou falando de uma matriz com seus leitões. É uma ninhada. Compreende aí de 9 a 12 filhotes. Lote é quando eu falo de todas as matrizes que estão com seus bebezinhos. Então, se eu tiver um lote com 10 matrizes, 10 porcas, cada porca, só para efeito de cálculo, cada porca tem 10 filhotinhos, então eu tenho um lote. Então, quando a gente retira aquele lote, os filhotes, faz o desmame e leva para outro setor, é o período do desenvolvimento que ele tem que estar com o seu sistema imunológico excelente. Então, todas as práticas que a gente realiza na maternidade, com um único objetivo, fazer com que aqueles filhotes estejam numa determinada fase do desenvolvimento, prontos para suportar aquela transferência. Então, ele tem que chegar num peso ideal e no tamanho, peso e tamanho, ganho corporal. Ele tem esse tempo para realizar isso. Esse ganho de peso e de desenvolvimento está sinalizando que se ele não apresentar nenhuma sintomatologia de nenhuma doença, ele está com um sistema imunológico bom para suportar e não sofrer
um estresse. Sofrer, ele sofre, a gente ameniza isso. Por isso que sempre está correlacionado com datas, tá bom? Vamos lá então para a questão. Deixar isso claro. Então, olha aí, ó. Esse processo nesse processo aí, não é esse, nesse processo é realizada a mudança dos animais da creche para entre os 21 e 28º dias. Então, qual é a descrição? Por que é feito esse processo nessa idade? Aí, ó, primeiro, o trato reprodutivo da fêmea já está pronto para outra gestação. Aqui pro tio. Então, lá desde o primeiro dia que ela deu à luz, contando até o 28º, aquela matriz já está apta a receber a monta. Ela vai começar a entrar na fase de cio. Então, como nós temos que produzir, então é o tempo que vai coincidir com o desenvolvimento de cada filhotinho da matriz, aqueles leitões, que como entraram em cio sincronizadas as matrizes, então aquele lote tem que já estar desenvolvido para que possamos deixar ela descansando, que em torno de uma semana ela entra no cio e deve receber a monta novamente. Isso quando se realiza o quê, professor? O cruzamento tradicional. Ou então ela é preparada já para receber a inseminação. A aula de inseminação artificial a gente vai ter lá no finalzinho, tá bom? Lá na tela. Outro item, professor. Isso é para quê? Maximizar número de leitões matriz por ano. O que é maximizar, professor? É aumentar, potencializar o número de crias. Número de crias por ano, o número de crias que são os leitões, cria, eu escrevi leitões, é a mesma coisa. É o número de cria, o número de leitões por matriz por ano. Como assim, professor? Simples. Durante o parto, nós temos que verificar a quantidade de leitões que aquela matriz está dando, principalmente se ela é uma marrã. Lembram o que é marrã? É quando a porca está dando cria pela primeira vez. E se ela não manter a produtividade da mãe, a quantidade de filhote, ela vai para onde? Abate. É isso mesmo. Porque aí, a relação de lucro, benefício produtivo não dá certo, tem que manter, tá? Outro, é o pico de produção leiteiro, que já está diminuindo esse pico de produção de leite. Até lá o 28º dia, ela vai estar produzindo leite, mas não é aquele leite de qualidade que eu quero, para melhorar o sistema imunológico, já passou isso, tá bom? Aí eu vou gastar ração produzindo leite. Eu não vendo leite de suíno, vendo leite de suíno? Não. Né? Maior aproveitamento das instalações para a produção e também ocorrem secreções. Nessa fase, tem secreções dos suínos que nós devemos evitar e também transferir para outras baias que ficam em setorizações totalmente diferentes. Ok? Ok, professor. Vamos para a questão número 2. Na creche, saiu do desmame e vai para a creche. Na creche, após o desmame, é muito importante realizarmos algumas observações referentes aos cuidados com os filhotes. Escreva as observações que devemos ter neste período. Aí, ó. Primeiro, controle da temperatura. Lembra? Temos que manter uma boa temperatura, porque na creche eles não podem sofrer estresse. Um estresse que prejudica o desenvolvimento deles. Então tem que manter a temperatura. A gente usa o que para manter a temperatura? Uma campânula, né? Aquelas campânulazinhas, e tem que tomar cuidado com a altura delas. Rapaz, é o suinocultor nato, o meu diretor. Equalizar os lotes. O que é equalização de lotes? Quando vai para a creche, os filhotes maiores ficam com os filhotes maiores, os filhotes menores com os filhotes menores, para não ocorrer competição
durante o processo de alimentação, nem briguinhas, porque são filhotes, são muito ativos. E aí, professor, tem algum problema com sexo? Não, pode deixar machos e fêmeas juntos. O que é importante é o tamanho. O mais robusto, fortinho, fica com eles. Os mais menos desenvolvidos ficam juntos, agrupados dessa forma. Isso é uma equalização. Não há problema deixar machos com fêmeas, porque eles estão castrados. Quem? Macho. Monitoramento dos animais nos primeiros dias. Por que devemos tomar cuidado com isso, professor? Porque durante esse processo de transferência, alguns podem apresentar uma sintomatologia, né? São aqueles que ficam mais acanhados, parados, não se movem, param de tomar água, param de comer. Isso pode dar alguma... O que é sintomatologia? São sintomas iniciais de alguma infecção, de alguma doença, ou mesmo de algum estresse. Quando ele está muito estressado, ele para de comer. Isso pode ocorrer uma desidratação. O mais frequente na mudança é da diarreia nos animais. Isso é muito frequente. Então, temos que sempre ficar monitorando isso, tá? E na quarta, em caso de surto de diarreia, por que isso acontece, professor? Aqui, gente, aqui pro tio. Quando o lote, o animal, está com a mãe, da mãe sai, faz o desmame, vai para a creche, aí da creche vai para outro setor, cada setor tem uma ração específica. A suinocultura é subdividida em setorizações. São setores diferentes de acordo com o desenvolvimento do animal. E cada setor tem uma ração diferente. E essa ração pode causar o quê? Uma diarreia se ela for introduzida de uma forma abrupta. Corta a outra, já coloca uma... Ela é gradual. Por isso tem que ficar... E diarreia em suíno, ela acarreta uma desidratação muito rápida. E desidratando o suíno, ele perde peso. E o que acontece ainda mais, professor? Ele perde peso e ele fica predisposto a qualquer doença, principalmente se aquela área, aquele setor, foi feita uma desinfecção. Falei tudo errado. Se daquele setor foi realizado um processo de desinfecção mal feita, e aí pode ter ficado algum resíduo do lote anterior, e aí quando ele ficou um pouco desnutrido, por causa que ele desidratou devido à diarreia, ele fica predisposto a qualquer micróbio ou bactéria que esteja por ali, tá bom? Isso tem que ficar muito atento mesmo, lá na tela, queridos. Por isso que a resposta a gente colocou aí, ó, controle da temperatura, equalização do lote, monitoramento, né, nos primeiros dias quando é feita essa transferência, e principalmente ter cuidado com surtos de diarreia. Questão número 3. Eu tenho um problema com esse número. Já entendeu? Sim. Rapaz, é verdade. Eu tinha esquecido. Quando chegarmos a 63 dias, os animais vão para o crescimento ou terminação. 28º, 63 dias, ficam um lugar só para engordar. O espaço é pequeno para eles não perderem muito peso. Descreva os itens necessários para a recepção dos mesmos. Então, vamos lá, pessoal? Vamos, professor! Aqui, ó. Alojamentos dos animais conforme a categoria e peso, temperatura, tem que ficar em torno de 16 a 18 graus, e limpeza. Calma aí, professor. Deixa a gente entender isso direitinho. Aqui, pessoal, deixa eu mostrar para vocês. Olha só, quando eles vão para terminação, essa aqui é uma área de terminação. Então, antes do lote chegar, tem que fazer toda a desinfecção. E deixar, depois de feita toda a desinfecção do lote anterior, você está vendo as cortinas? As cortinas aqui, elas estão levantadas. Então, essa questão eu preciso explicar. Aqui, ó, as cortinas estão aqui, ó, levantadas, ó. Tá? E aqui o que você está vendo é uma forma de sombrite. Aqui, ó, é sombrite, é uma tela branca, para evitar a entrada de moscas. Evitar a entrada de moscas,
devido à ração, devido que o chão, agora a gente não está vendo, mas o chão fica cheio de fezes, que depois a gente faz a limpeza. Então, evitar a entrada de moscas. Então, é através dessas cortinas que nós controlamos a temperatura, tá bom? Não só a temperatura, como o processo de aeração, tá? E outra, professor, quando a gente faz essa troca, ó, tem que manter a limpeza, a aeração para receber o lote. E a quantidade de animais é um número menor. Qual é a quantidade de animais, professor? Isso vai depender da raça. Se você está usando Landrace, Laje White, Pietran, Duroc, Upshire. E tem muitos que tem o Piau, né? Que é um animal que já é destinado para a produção de banha. Tá bom? Aqui, ó, é a fase de terminação. Lembra, tomar muito cuidado devido ao coxo da ração e evitar que esse safadinho aí, ó, fique entrando no coxo. Claro que aí é uma foto bem antiga. Hoje nós já temos grades que evitam que ocorra isso, porque se molhar a ração pode acarretar em quê, professor? Fermentação dessa ração. E proporciona, então, um processo de diarreia desse animal se ele vir a comer. Então, manter a limpeza, são esses 3 itens aí. Temperatura, alojar esses animais conforme a sua idade, tamanho e desenvolvimento, categoria de peso e desenvolvimento deles, tá? Não se preocupe em relação ao sexo. Ok, prof. Outra questão. Referente à sanidade do plantel, durante a terminação, temos que observar alguns agentes estressores. Então, aqui, ó, quais são esses agentes, né? Descreva os agentes estressores que podem acarretar algum problema no desenvolvimento da sua criação. Aqui estão eles. Ambiente, tem que ser um ambiente aerado. Aerado é o quê? Ventilado, ambiente com uma temperatura de acordo com o desenvolvimento do animal, umidade, ventilação, por isso que temos as cortinas laterais. O espaço para que ocorra a ocupação desse animal de forma uniforme. Tomar cuidado, ficar atento ao quê? A mudança da dieta. Por quê, professor? Eu vou até colocar aqui, ó, mudança de dieta. Por que o senhor vai marcar aqui pro tio? Lembra, pessoal? Na terminação, que é o processo de engorda daquele animal, nós não usamos somente ração, tem a lavagem. Que a lavagem, ela vem da união de vários alimentos produzidos na propriedade que é utilizado. Até o soro do leite pode ser utilizado. Então, na hora que você faz isso, essa intercalação da nutrição do animal tem que tomar cuidado para não causar nenhum problema gastrointestinal no animal, tá bom? Na tela. Tomar cuidado com o patógeno, por isso tem um sombrite na hora que você vai abrir as cortinas para fazer o processo de ventilação, temperatura e controle da umidade, baixa higiene, tomar cuidado nisso na hora de fazer as limpezas e movimentações dos animais. Questão 5. A saúde do plantel deve ser o item prioritário dentro da terminação, da suinocultura como um todo. Cite as principais enfermidades. Então, as principais enfermidades que nós vimos, ó, coccidiose suína, pleuropneumonia suína e doenças entéricas. Baca! Viu só como foi rapidinho? Galera, professor, escuta uma. Tem como o senhor revisar, principalmente as doenças, né? A gente fazer um aprofundamento, sem problema algum, recebi uns recadinhos aí, então eu vou fazer assim, pessoal, o que é mais recorrente aí, você que está começando a criação de suínos, ou que já tem uma criação, pode citar em inbox, qual é as principais causas sanitárias que podem estar ocorrendo aí, para que a gente seja específico, então, no que você está precisando, e a gente dá esse feedback para vocês, tá bom? Fico aguardando aqui vocês, até a próxima. Tchau, um abraço!